Olá, pessoal. Meu nome é Mano Bush e, ao lado de toda uma equipe, faço a gestão do Instituto Internacional Juarez Machado, aqui em Joinville, Santa Catarina. Agradeço a você que está ao vivo, nos assistindo e participando neste 13. Lembrando que, muito em breve, provavelmente amanhã ou depois, este vídeo estará disponível em nossa página do YouTube para você poder assistir da forma e no horário em que desejar. Em instantes, teremos uma enriquecedora conversa com um dos principais responsáveis também pela existência do Instituto, de nossa instituição. Conversaremos com o Dr. Leandro Marins de Souza, que tratará do tema Aspectos Jurídicos de Instituições Culturais. Antes disso, para quem ainda nos conhece, nós somos uma instituição privada e sem fins lucrativos, fundada pelo próprio artista, sede na antiga casa de sua família, aqui em Joinville, Santa Catarina. Estamos abertos ao público desde novembro de 2014 e, dentre as principais finalidades, estão a de estimular o livre acesso de toda a comunidade às artes em geral e a diferentes fontes de cultura e de conhecimento, por meio da realização de exposições de obras e trabalhos do Juarez Machado e de outros artistas do Brasil e exterior. Também acontece em nossa biblioteca artística, que é de livre acesso a toda a comunidade, lançamentos de livros, bem como em todos os nossos espaços, apresentações culturais e artísticas, como dança, música, além de ceder gratuitamente o nosso espaço para aulas e ensaios de grupos. Ainda ocorrem oficinas e práticas artísticas, debates, e desde novembro de 2021 passamos a realizar cursos livres online, abordando sempre temas diversos, sempre ministrados a partir de então por professores qualificados e absolutamente dirigidos. Esses cursos são dirigidos a interessados nas artes em geral, independente de sua formação ou grau de conhecimento. Outra de nossas principais missões é a de preservar a memória artística de Juarez Machado como uma rica fonte de pesquisa e estudo para esta e as próximas gerações. É um trabalho no qual tem se intensificado nos últimos tempos. E 2021 foi um ano muito especial para a nossa instituição, para o nosso artista, pois Juarez Machado completou 80 anos. Preparamos toda uma programação e, lógico, por conta da pandemia, acabou sendo adiada ou remanejada e assim por diante. E uma dessas ações é essa série de lives que estamos promovendo desde o fim de novembro, trazendo pessoas que enriquecem o conteúdo de todos com suas experiências, não somente vinculadas diretamente à vida e obra de Juarez Machado, mas também aos artistas, produtores e interessados em geral. Contando com o patrocínio, então, do Governo Federal, do Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, ao nosso projeto de manutenção anual do Instituto Internacional Juarez Machado, além, é claro, de sempre contar com importantes colaboradores, apoiadores e amigos, apresentamos mais uma dessas conversas, trazendo hoje, então, o Dr. Leandro Marins de Souza. O Dr. Leandro Marins de Souza é cofundador do Instituto Internacional Juarez Machado, como disse há pouco, tamanha sua importância para a nossa instituição, mas, além disso, tão grande ou gigante quanto isso, ele é doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, estágio de doutorando ele fez pelo programa PTE da CAPES, da Università degli Studi di Siena, na Itália. Ele é graduado em Direito e mestre em Direito Econômico e Social pela PUC do Paraná, professor em cursos de extensão e pós-graduação, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB do Paraná em 2 ocasiões, membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB do Paraná, entre 2010 e 2015, conselheiro fiscal do Instituto LAI, de 2018 até agora, representante da OAB do Paraná perante o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná, colaborador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos do Terceiro Setor da Universidade Federal do Paraná e membro da equipe técnica do projeto Empreendedorismo com Foco em Negócios Sociais, uma parceria da Universidade Federal do Paraná com o SEBRAE. Ele foi vice-presidente de 2011 e 2014 e atualmente é presidente do Centro de Ação
voluntária de Curitiba, do Paraná, conselheiro fiscal da Fundação do Grupo Boticário, conselheiro editorial da Revista de Estudos e Pesquisas Avançadas no Terceiro Setor, conselheiro revisor da Revista Direito Tributário Atual. E, doutor Leandro, vou ficar aqui até amanhã falando do seu currículo. Que espetáculo! Parabéns, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade em contribuir conosco com esse tema tão rico e tão interessante, tão curioso, tão instigante para nós que trabalhamos com arte, que são os aspectos jurídicos das instituições culturais. Doutor Leandro, muito bem-vindo e muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Germano, pela apresentação e pelo convite em participar aqui da live. Quero agradecer também ao querido Edson, né, que fez parte desse convite e faz parte da história do Instituto. Então, reafirmar aqui o respeito e a admiração que eu tenho pelo trabalho que vem sendo realizado à frente do Instituto. Obrigado, então, por esse bate-papo aqui, né, proporcionar esse bate-papo. O Germano, de fato, falou que a gente vai fazer uma conversa hoje a respeito dos aspectos jurídicos, né, das instituições culturais. Então, estou aqui justamente para responder esse convite, bater um papo com vocês, trocar ideias e, a partir de um fio condutor que eu trouxe aqui para a gente orientar só nossos papos aqui, eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar, para, enfim, trazer alguma dúvida, alguma observação. Tá? Fiquem à vontade para a gente trocar ideias nessa horinha que a gente tem de bate-papo. Tá? Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos aí e o convite. Quando a gente fala, né, de instituições culturais, claro, a gente tem que falar de cultura, e a gente não pode esquecer de começar falando que a cultura é um direito constitucional. Acho que isso orienta bastante aí a nossa conversa a respeito dos aspectos jurídicos de instituições culturais, né? E principalmente porque quando a nossa Constituição Federal, de 1988, ela reserva lá um capítulo próprio para a cultura, né? E então gasta lá um tempo, gasta tinta em cima da cultura, não só no capítulo próprio da cultura, mas desde os capítulos iniciais da Constituição. Para quem não é da área jurídica, mesmo quem não é da área jurídica sabe que o nosso artigo 5º da Constituição é o artigo que trata de liberdades e direitos fundamentais, né? Desde o artigo 5º da Constituição, ela trata das questões culturais, né? E passa por toda a Constituição, ela passa conversando a respeito de cultura, quando vai depois se dedicar a um capítulo específico, lá no artigo 220, mais ou menos, da cultura. Então, de fato, cultura tem que ser tratada como um direito constitucional. E o mais interessante disso tudo é que a nossa Constituição Federal de 88, que é apelidada, né, de Constituição Cidadã, ela, em relação à cultura e em relação a outros chamados direitos sociais, ela outorga uma corresponsabilidade na atuação das pessoas existentes aí, né, no nosso país. O que é essa corresponsabilidade? Ao mesmo tempo que ela diz que o Estado tem espaço para atuação na cultura, ela diz também, ainda muito claramente, que a iniciativa privada tem espaço para atuação na cultura, que a própria sociedade tem espaço para atuação na cultura, os indivíduos, as pessoas, né, têm essa própria liberdade de expressão, e por que não falar de uma liberdade de expressão cultural, né? Isso tudo, é claro, daria lives e lives, né? Mas nesse momento, só para dizer que, quando a gente fala de cultura no Brasil, não existe uma precedência do Estado na atuação na área cultural ou da própria sociedade. A cultura é direito de todos. E, portanto, com fundamento na própria liberdade de expressão, a cultura deve ser exercida, inclusive, pela sociedade civil. Isso é importante, porque aí a gente começa a falar das instituições culturais privadas, como o próprio Instituto Internacional Juarez Machado, né? Então, o que é o Instituto Internacional Juarez Machado? É uma associação civil sem fins lucrativos, portanto, uma reunião de pessoas
que se unem para atender, né, uma missão comum, que nesse caso é a preservação da obra do Silveira Machado, né, a difusão da cultura em suas mais variadas formas, a própria proteção da cultura e assim por diante. Então, quando a gente fala de atuação da sociedade civil na área cultural, a gente pode falar da atuação através das associações civis, como o próprio Instituto Veres Machado, né? Ou ainda falar das fundações privadas, que é uma outra figura que existe no nosso ordenamento jurídico, que pode também ser utilizada no âmbito privado para a defesa da cultura, a promoção da cultura, a preservação da cultura, enfim, todos os diversos matizes aí que a cultura permite, né? Então, quando a Constituição permite que a sociedade civil, não só permite, como de certa forma exige, que a sociedade civil atue na área cultural, ela de fato abre espaço, especialmente com base no princípio da liberdade de associação, que essa sociedade civil se organize em associações e em fundações, principalmente, né? O Instituto Jorge Machado, como eu disse, é uma associação civil, uma reunião de pessoas que, nesse caso, por iniciativa do próprio artista, né, se reuniu para difundir a obra do seu Juarez e a cultura em geral, né. Poderia ter adotado também a figura da fundação privada, né? Existem outras fundações de artes aí pelo Brasil afora. Fundação, diferente de uma reunião de pessoas, é a destinação de um patrimônio para a causa cultural. Vamos imaginar que alguém tem interesse em preservar, promover, o que quer que seja em relação à cultura, pode destinar um patrimônio próprio para essa causa. Fundações de artes Brasil afora, então tem essa natureza, alguém que destinou um patrimônio para isso. Então, nessa linha de atuação privada, instituições privadas, basicamente nós temos as associações civis e as fundações privadas. Essas associações civis, essas fundações privadas, elas têm uma governança interna. Elas têm uma estrutura interna de funcionamento que serve justamente para fazer com que a instituição, seja ela fundação, seja ela associação, funcione. Então, normalmente, as associações civis, internamente, estão sujeitas à governança de ter uma diretoria, uma assembleia geral e um conselho fiscal. A diretoria é o órgão interno da associação que executa no dia a dia as atribuições que fazem com que as associações funcionem, né? A Assembleia Geral é a reunião dessas pessoas que se associam, né? Então as pessoas que criam essa associação passam a ser os associados, e a Assembleia Geral é a reunião dessas pessoas para deliberar sobre assuntos da associação. E o Conselho Fiscal, que é um órgão que não é obrigatório na legislação brasileira, salvo exceções, é o órgão que fiscaliza a atuação da diretoria. Então, fiscaliza para saber se a diretoria está atuando de forma correta, aplicando os recursos de forma correta, etc. Então, vejo que é importante aqui a gente saber que existe uma organização interna de proteção e funcionamento da própria associação. As fundações também têm essa exigência legal, né? A gente vai encontrar essas exigências no Código Civil. O Código Civil que diz o que é obrigatório do ponto de vista de governança nesses órgãos, né? Seja associação, seja fundação. A fundação costuma ter um conselho curador, que é o conselho deliberativo, né? Faz aí da Assembleia Geral das associações, e um conselho diretor, que é o conselho, como o próprio nome diz, diretivo, né? Que faz as vezes da diretoria da associação, e também as fundações podem ter o seu conselho fiscal para fiscalizar a atuação da diretoria. Tanto as fundações quanto as associações podem ter outros conselhos, tantos, né? Como, por exemplo, no Instituto Juarez Machado existe um conselho chamado Conselho Artístico, né? Que inclusive é presidido pelo Edson, que faz o importantíssimo trabalho de fazer a curadoria artística do Instituto, no nosso caso, né? Então, veja que isso está no estatuto da instituição, o estatuto que diz como a instituição funciona, e nesse caso, então, existe um conselho artístico justamente para fazer essa curadoria das exposições, né, dos trabalhos
da associação. Tá? Então, em resumo, a Constituição prevê a possibilidade de a sociedade civil participar atuando na área da cultura, né, o que normalmente se dá através de associações civis e fundações privadas. Há outras figuras, mas a gente não está falando aqui, nesse caso, de instituições sem fins lucrativos. Né? Por exemplo, existem empresas que atuam na área da cultura. Né? As fundações privadas e as associações civis não são empresas, são instituições privadas sem fins lucrativos, ou seja, não distribuem lucros a quem quer que seja. Tá? Todo o recurso angariado pela instituição sem fins lucrativos, pela associação ou pela fundação, deve ser reinvestido na sua instituição, na sua atividade cultural, sob pena de desvirtuar a sua atuação sem fins lucrativos e gerar, inclusive, problemas tributários, problemas cíveis, etc. Tá? À medida que vocês forem tendo dúvidas ou alguma observação, por favor, fiquem à vontade. Estou fazendo aqui um apanhado geral para a gente só orientar nossa conversa aqui. Tá? Eu sei que algumas pessoas já têm essa noção, outras não, então a gente faz um apanhado geral mesmo. Né? Acontece, então, voltando ao nosso tema, que eu acho que é um assunto importante, que ao mesmo tempo que a Constituição permite que a iniciativa privada, né, atue na área cultural, e no nosso caso aqui, através das instituições culturais sem fins lucrativos, seja associações, seja fundações, também permite que o Estado desenvolva ações culturais. Né? A gente sabe que há aí, por exemplo, museus municipais, estaduais, federais, teatros municipais, estaduais, federais. Né? Então, como eu disse, não há uma exclusividade de atuação do poder público ou da iniciativa privada na ação cultural a partir da nossa Constituição. E, especialmente, a partir da segunda metade da década de 90, especialmente a partir do ano de 1998, por conta de uma lei específica, que é a Lei 9.637 de 98, também passou a ser utilizado no Brasil, não só no âmbito federal, mas também nos âmbitos estadual e municipal, uma figura que conecta, por assim dizer, a atuação pública com a atuação privada, inclusive na área cultural. Não só na área cultural, mas também na área cultural. Então, nesse caso, seria a atuação das organizações privadas, associações civis ou fundações privadas, em conexão com o poder público, através ou de contratos de gestão ou de termos de parceria. Os contratos de gestão são firmados entre o poder público e as organizações sem fins lucrativos, por exemplo, na área cultural, justamente como o próprio nome diz, para a gestão de um equipamento público cultural. Tá? E os termos de parceria são firmados entre o poder público e uma organização da sociedade civil, uma associação, uma fundação, como o próprio nome diz, para parcerizar uma atuação cultural. Os contratos de gestão são firmados com organizações da sociedade civil que têm uma qualificação específica, chamada de organizações sociais. Tá? Então, as associações civis ou as fundações privadas que passem por uma análise de requisitos, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, de acordo com a lei federal, com a lei estadual ou com a lei municipal, elas podem se qualificar como organização social. A partir do momento que ela se qualifica como organização social, ela pode firmar um contrato de gestão com o poder público para a gestão do equipamento público, inclusive na área cultura. Tá? É verdade que o tema, especialmente das organizações sociais, é um tema bastante polêmico. Tá? Embora a Constituição O doutor Leandro, o seu áudio ficou no mudo agora. Voltamos? Maravilha. Não fui eu, tá? Não fui eu que mexi, só para ficar atento aí, tá, Germano? Não fui eu que mexi no áudio, tá? Então, eu dizia, vou voltar um pouquinho, que foi um usuário chamado Claudineia Pérez, está desativando o microfone, Germano. Talvez esteja se equivocando aí no botão, alguma coisa assim.
Bem, vou tentar continuar aqui. O tema das organizações sociais, né, voltando um pouquinho, organização social é uma qualificação que pode ser obtida por associações civis ou fundações privadas, né, e a partir do momento que é obtida essa qualificação federal ou municipal, a organização da sociedade civil pode firmar um contrato de gestão com o poder público. Na área cultural, esse contrato de gestão serve para a gestão de um equipamento público, seja um teatro, seja um museu, seja qualquer outro equipamento público cultural. O tema é um tema polêmico, tá? Embora a Constituição não proíba esse tipo de relacionamento, e a própria legislação infraconstitucional, que a gente chama, a legislação que está abaixo da Constituição, permita esse relacionamento de contrato de gestão para assunção da gestão do equipamento público, inclusive na área cultural, é o que gera ainda muita polêmica, né? Felizmente, porque eu particularmente sou favorável a essa modelagem, felizmente, claro que esse tema, embora tenha sido legitimado pelo STF, é um tema ainda muito sensível, tá? A gente vê acontecendo essa formatação em diversos lugares. Aqui em Curitiba nós temos organizações sociais de cultura, como, por exemplo, a organização que administra o próprio Museu Oscar Niemeyer, né? São Paulo utiliza bastante também essa formatação de organizações sociais que fazem a gestão de equipamentos públicos culturais, seja museus, seja teatros e outras iniciativas culturais, tanto do município quanto do estado de São Paulo. Mas vale lembrar que é um tema que, embora seja constitucional, ele é um tema muito sensível. Tá? Por quê? Porque existem precedentes, existem decisões, né, dos tribunais de contas, seja municipal, seja estadual, seja da própria União, que acabam trazendo muita insegurança para o modelo. A gente tem, inclusive, muito recentemente, uma decisão do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que julgou irregular a assunção de um contrato de gestão por uma organização social relativa ao teatro municipal. Então, porque a licitação que foi feita não foi feita de acordo com os princípios da administração pública. Então, tem que tomar cuidado quando a gente vai falar, né, de organizações culturais que atuam como organizações sociais, tem que tomar cuidado com todo o processo de relacionamento com o poder público, desde a legitimação legislativa, né, dessa possibilidade nas leis estaduais, municipais, até a execução desses contratos, a prestação de contas e etc. Porque, de fato, é um tema que ainda gera muita preocupação, especialmente quando a gente fala do Tribunal de Contas, né? Mas as organizações privadas sem fins lucrativos, elas podem atuar sem se relacionar com o poder público, né? Optando por não firmar contratos de gestão, ou mesmo termos de parceria, quando forem os CIPs, ou termos de fomento e colaboração, quando não tiverem nenhuma qualificação. Enfim, são temas que a gente poderia até fazer outras lives aí para aprofundar, mas o fato é que as instituições culturais, elas têm diversas ferramentas de sustentabilidade da sua atuação, tá? Porque é imprescindível, evidentemente, que a instituição cultural tenha fontes de recurso, fontes de geração de renda, né? Para aquelas que atuam em parceria com o poder público, através do contrato de gestão, o poder público acaba financiando essa atividade, né, através do contrato de gestão, através do termo de parceria, quando se qualifica como OCIP, não como organização social. Mas aquelas que optam por não ter esse tipo de relacionamento com o poder público, têm que encontrar outras fontes de sustentabilidade da sua atividade, né? E aí, no mais das vezes, essas organizações acabam fazendo valer as próprias leis de incentivo, né? Seja as leis de incentivo federal na área da cultura, né? A própria Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, né? Seja as leis estaduais e municipais de incentivo, que prevêem, então, que pessoas físicas ou jurídicas, no mais das vezes, especialmente no âmbito federal, né, tributadas pelo lucro real, possam destinar recursos para projetos culturais aprovados por essas instituições,
esses recursos doados pelas pessoas físicas ou jurídicas ser deduzido do imposto de renda dessas pessoas físicas ou jurídicas doadoras, né? No âmbito estadual, as leis normalmente trazem esse incentivo às pessoas jurídicas que sejam contribuintes do ICMS. Algumas leis, inclusive, prevêem também incentivo fiscal relacionado ao IPVA, para quem tem carro e faz uma doação a um projeto, pode deduzir isso dos impostos. E no âmbito municipal, as leis de incentivo costumam ter relação com o ISS ou com o IPTU. Então, uma empresa prestadora de serviço ou que seja proprietária do imóvel, ela poderia doar para a organização cultural e deduzir do seu imposto de renda. Então, são as leis de incentivo, né? Mas, para além disso, além das leis de incentivo, as organizações culturais têm que encontrar outras fontes de receita, justamente para não ficar dependendo de projetos que são capitaneados aí por leis de incentivo, né? E aí as ferramentas de sustentabilidade das organizações são das mais diversas, né? Desde organizações, especialmente a gente percebe isso nos museus, né? Que tem importante fonte de receita em comércio, por exemplo, de souvenirs, né? As lojas dos museus são importante fonte de receita para essas organizações, até organizações que acabam tendo o direito de exploração de direitos patrimoniais, autorais patrimoniais de alguns artistas, né? Isso é comum acontecer também. A gente tem exemplos. A gente tem, por exemplo, aqui em Curitiba, temos uma linha de vinhos que é assinada, os rótulos, né, são assinados pelo Coty Lazarotto, o próprio Instituto, né, Juarez Machado, tem uma linha de vinhos também com obras do seu Juarez, né, e são formas de buscar recursos para reinvestir na sua atividade cultural, seja de preservação de um acervo, seja de difusão da cultura, seja de proteção de direitos culturais, né, seja de promoção da cultura, né, como, por exemplo, o próprio Bolshoi de Joinville, né? Então, essas organizações têm que sempre se preocupar com a sua sustentabilidade, né? Uma forma bastante moderna que vem sendo discutido para a sustentabilidade das instituições culturais, moderna porque a legislação, de certa forma, recente que trata disso, que é a Lei 13.800 de 2019, são os fundos patrimoniais, né? Os fundos patrimoniais que estão previstos na Lei 13.800 de 2019, mas existem antes mesmo dessa lei, nas organizações, inclusive culturais, mas o fato é que essa Lei 13.800 ela surgiu, foi aprovada quando do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, porque se percebeu que o Museu Nacional do Rio de Janeiro perdeu um acervo cujo valor é inestimável, né, em razão, teoricamente, de uma ausência de recursos para manutenção básica do museu, inclusive, especialmente em relação a instalações elétricas, etc., né? A partir daí, então, se viu a necessidade emergencial de uma produção legislativa para proteger nosso acervo cultural através dos fundos patrimoniais. O que é o fundo patrimonial? O fundo patrimonial é a possibilidade que as organizações culturais e outros segmentos, inclusive, criar, como o próprio nome diz, um fundo financeiro, ou seja, angariarem recursos financeiros que não podem ser utilizados pela organização. Esse recurso financeiro é angariado pela organização para que esse recurso seja investido, né, através, inclusive, de um comitê de investimentos que vai definir qual é a melhor opção de investimento desse recurso financeiro, e os rendimentos desse fundo, sim, podem ser utilizados pelas organizações para a sua sustentabilidade, a sua perenidade. Essa é a ideia por trás dos fundos patrimoniais, que no exterior são chamados de endowments, né? Isso tem sido bastante festejado aí, e a gente percebe uma movimentação importante de fundos patrimoniais, especialmente na área de ciência e tecnologia, porque já houve regulamentação, inclusive, pelo Ministério em relação a isso, mas também em outras áreas, como universidades e também na área cultural, né? Então, essa é uma possibilidade bastante importante de ser levada em consideração, tá?
pelas organizações culturais, que é o nosso foco da análise hoje. Quando a gente fala de organizações, instituições culturais, claro que uma coisa muito importante do ponto de vista jurídico, né, que toca essas organizações, é a questão de direitos autorais, porque, de fato, as organizações culturais acabam, de alguma forma, necessariamente, passando por essa discussão de direitos autorais, né? Seja, por exemplo, organizações de dança podem ter, né, a proteção de um espetáculo questionado, inclusive, por autores, etc., seja em obras de pintura ou obras outras, né, em outros meios físicos aí, que também podem ter ou questionadas por autores, ou, do outro lado, né, ser necessária a proteção desses direitos, seja os direitos patrimoniais, seja os direitos morais. Quando a gente fala em direitos autorais no Brasil, vale lembrar que existem duas ordens do direito autoral, né? Existem direitos autorais patrimoniais e os direitos autorais morais. Os direitos autorais patrimoniais são aqueles que podem ser cedidos pelo autor. O autor de uma obra, ele tem a possibilidade de transformar aquela obra em dinheiro, mas ele pode ceder esse direito de transformar essa obra em dinheiro. Seja quando ele, por exemplo, vende uma obra para alguém, essa pessoa adquire a obra e adquire junto com a obra os direitos autorais patrimoniais, porque essa pessoa pode vender a obra, né? A gente não vai discutir aqui direito de sequência, etc., mas enfim. Seja quando o autor ele cede parcialmente os direitos autorais de determinada obra, né? Quando, por exemplo, o seu Juarez cede para a produção daqueles vinhos os direitos autorais patrimoniais dos rótulos, né, daquela obra, né, e permitiu, portanto, o Instituto angariar recursos através de um direito autoral patrimonial originalmente do seu Juarez. E a gente pode dar o exemplo aqui também do Picasso, né, que teve a ação do direito de uso do seu nome para uma linha de automóveis da Citroën, né? Então, há um acordo entre artista, família do artista e quem de direito para que esses direitos autorais patrimoniais sejam explorados, né? Diferentemente, os direitos autorais morais não são negociáveis, né? Então, no exemplo que a gente utilizou aí dos rótulos do vinho do seu Juarez, essas obras não vão deixar de ser obras feitas pelo seu Juarez, porque há um direito autoral moral dessa obra que é indissociável. Ele não pode abrir mão desse direito autoral moral para dizer, não, essa obra deixa de ser autoria minha e passa a ser autoria do Instituto ou do Joãozinho, quem quer que seja. Esse direito autoral moral, ele é, como a gente usa as expressões do juridiquês, né, pétreo, é pedra, não muda. Direito autoral não pode ser cedido para quem quer que seja. Isso é importante justamente para as organizações culturais, para que elas sempre observem isso e protejam, né? Vai sempre depender, claro, de qual é a finalidade da instituição cultural, né? Mas há instituições culturais que têm como finalidade, por exemplo, a proteção da obra de um artista, porque a gente sabe que há uso indevido de obra, né, em diversas escalas aí, né? Aqui em Curitiba, inclusive, teve uma discussão recente, quando houve uma intervenção dos artistas, os gêmeos, né, do grafite, ali no Museu Oscar Niemeyer, na fachada do museu, que é uma obra arquitetônica protegida por direito autoral moral do Niemeyer, né? E aí a discussão do neto do Niemeyer foi, poxa, mas essa intervenção não teve autorização, houve uma alteração da obra, portanto, a gente precisa conversar a respeito. Confesso que não sei qual foi o desfecho, mas não se falou mais nisso, aparentemente isso já se resolveu. Mas houve um questionamento quando houve a intervenção na fachada, né, de um grafite feito pelos gêmeos, um questionamento pelo neto do Niemeyer. Tá? E essa questão dos direitos autorais, ela também é um universo, né? Vocês que são da área da cultura sabem disso, né? E a gente tem que lembrar sempre que a arte ela é
ela é infindável, né? A gente agora está falando muito de arte digital, né? De proteção de direito autoral, quando fala em NFTs e outras obras aí digitais. Então, isso sempre é um desafio, especialmente no ramo jurídico, né? Para a proteção desses direitos autorais e para a construção dos contratos que preservam o direito autoral, seja patrimonial, seja moral. Isso tudo sempre é um tema bastante importante quando a gente trata de organizações culturais e seus aspectos jurídicos, tá? Para além disso, um tema que é sempre muito importante nas organizações culturais, e isso acaba também dependendo um pouco das nuances de cada uma das organizações, é a questão tributária. Né? Porque quando a gente vai analisar a Constituição, sempre começando pela análise da Constituição, a gente observa que existem benefícios fiscais bastante expressivos para a educação. Estou falando lá de uma imunidade a impostos, né? Instituições educacionais são imunes a impostos, ou seja, não pagam impostos. Né? ISS, ICMS, TCMD, IPVA, Núbia, desculpe essas siglas todas, eu sei que essa parte é difícil, mas esses impostos todos são afastados, por exemplo, da atividade de uma instituição de educação. Tá? A questão que se traz aqui é: cultura é educação? Se cultura é educação, as organizações culturais são imunes a esses impostos ou não são imunes a esses impostos? E se cultura não é educação, como é que fica essa questão tributária? Fica restrita aos incentivos fiscais? Esse é um tema sempre bastante tormentoso também. Nossos tribunais não definiram a questão ainda. Há alguns precedentes bastante importantes, tanto do STF quanto do STJ, entendendo que a cultura está dentro da educação, porque a cultura é um processo educacional, um processo educativo, mas essa questão não é uma questão que tenha sido definida pelos tribunais ainda. Tá? Então, a questão tributária sempre é bastante sensível às organizações, não só do ponto de vista teórico, como a gente está falando aqui, mas também do ponto de vista prático. Né? A gente conseguir fazer valer alguns direitos aí acaba tendo sempre um caminho que não é tão simples assim. Tá? No mais, a gente pode dizer também que organizações culturais, mesmo sendo organizações privadas sem fins lucrativos, acabam não tendo muita diferença em relação a algumas temáticas jurídicas, como, por exemplo, o direito do trabalho. Né? Quando a gente fala de relações trabalhistas, as organizações sem fins lucrativos não têm benefício nenhum. Elas têm que aplicar a legislação trabalhista exatamente como uma outra empresa qualquer, uma indústria multimilionária tem o mesmo regime trabalhista de uma organização sem fins lucrativos. Vai contratar os seus empregados no regime seletista, com todos os direitos e deveres, sem nenhum benefício previdenciário ou mesmo trabalhista. A diferença é que as organizações sem fins lucrativos podem contar com o trabalho voluntário. Essa é uma diferença, e eu diria que é a única diferença, do ponto de vista trabalhista, para as organizações sem fins lucrativos. Esse trabalho voluntário, portanto não remunerado, tem que ser muito bem contratado, né, entre o voluntário e a organização, sob pena de gerar, inclusive, passivos trabalhistas, previdenciários. Né? Mas, de resto, a legislação trabalhista se aplica, né, a CLT, as demais normas trabalhistas e previdenciárias se aplica de forma normal, sem nenhuma distinção para as organizações culturais. Tá? Queria ver se vocês têm alguma dúvida aí. Eu vi que o Germano anotou algumas coisas. Vamos fazer um bate-papo aí. Vamos abrir para todo mundo. Leandro, sempre é um espetáculo, é um assunto que não tem fim. Até quem nos assiste aqui é o Guilherme. O Guilherme é secretário de Cultura e Turismo aqui de Joinville. Eu trabalhei durante 10 anos praticamente na Fundação Cultural, e temos também o Edson, que já foi presidente da Fundação Cultural de Joinville. Estamos, então, com um presidente e com o atual secretário, que a Fundação Cultural de Joinville acabou não sendo extinta, o Guilherme me corrija, por favor,
mas a secretaria foi algo maior que se criou unindo as duas fundações, a Turística e a de Cultura de Joinville. Eu faço essa colocação pelo seguinte, nesse meu período de Fundação Cultural, sempre houve, já iniciou na época, algumas discussões sobre, não a privatização, tu bem lembrou da cultura ser, o acesso à cultura ser um direito constitucional, um direito do poder, que emana do poder público e também do poder privado, enfim, mas fazer ou permitir que houvesse uma participação maior da sociedade civil dentro dessas unidades museológicas, até por falta de recursos, e a gente sabe o quão engessado é o poder público na própria manutenção. Eu costumo dar um exemplo muito prático, e repito que o Edson e o Guilherme estão para me corrigir, mas quando queima uma lâmpada aqui no Instituto, eu atravesso aqui 2 quadras e em 15 minutos eu estou com a lâmpada na mão e troco. No poder público já é um pouco diferente, então tem um processo licitatório por diante. Qual seria o melhor caminho? Manter ele público, abrir o espaço para essas associações, incentivar essas associações? Isso na tua visão, Leandro? Bem, como eu disse, eu sou favorável à participação privada, especialmente em áreas como a cultura. Por que eu digo especialmente em áreas como a cultura? Porque a cultura é talvez a maior expressão individual e coletiva do ser humano. Então, não faz sentido, não vejo como a gente desassociar a atuação humana da cultura. E isso está limitado à interferência, por assim dizer, boa ou ruim, não estou dizendo uma interferência do ponto de vista negativo, estou dizendo interferência do poder público por si só, já é você, de alguma forma, esquadrinhar essa expressão cultural, expressão artística. Então, eu gosto muito de um Estado fomentador, essa expressão, inclusive, utilizada pelo próprio STF no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, né? Um Estado que fomenta a expressão cultural, por exemplo, através dos contratos de gestão. Não é uma terceirização da gestão do equipamento público, mas sim o fomento à atuação da própria iniciativa privada, gerida pela própria sociedade civil, através das suas organizações, que sejam associações, sejam fundações de direito privado. Então, eu sou muito partidário, especialmente em algumas áreas, como a cultura, do que o pessoal costuma chamar de parceria público-privada, né? Enfim, é outro regime jurídico, mas, enfim, dessa conexão entre o poder público e as organizações da sociedade civil através dos contratos de gestão. Tá? Especialmente quando a gente vê que o STF já legitimou isso, e a gente vê que, eu gosto de falar dos exemplos que dão certo, claro, né? Que há diversos exemplos que vêm dando certo nessa temática da área da cultura através do contrato de gestão. São Paulo tem inúmeros exemplos, Curitiba a gente tem exemplos também. Né? Claro que a gente precisa ter o cuidado que a lei exige em relação a essa construção do relacionamento entre o poder público e a iniciativa privada, porque tem recurso público envolvido. Existe, então, a necessidade de um procedimento prévio de seleção que seja transparente, etc., de uma execução que seja transparente, uma prestação de contas que seja transparente, e para isso existem os órgãos de fiscalização que vão acompanhar desde o início essa relação. Então, eu não diria que isso é um problema, isso faz parte do processo. Né? Então, eu particularmente, eu sou partidário, especialmente na área da cultura, dessa relação. Também digo especialmente na área da cultura porque tem uma área, por exemplo, que é muito crítica em relação a essa temática dos contratos de gestão, que é a área da saúde. Na área da saúde, a gente vê muitos contratos de gestão que acabam gerando problemas, mas me parece que a saúde, eu também não sou contrário, acho que sendo uma boa relação, uma relação que seja produtiva, não há óbice nenhum, mas na área da saúde eu não encontro essa necessidade dessa liberdade de atuação da sociedade civil que eu vejo na cultura. Então, na cultura, eu acho até mais fácil defender o fomento do Estado para a própria iniciativa. Não sei como vocês veem isso aí.
Perfeito. Eu vou chamar o Guilherme. Guilherme, quer fazer uma pergunta, por favor? Isso, Germano, obrigado. Então, mais uma vez, boa tarde, né? Obrigado pela oportunidade de conversar sobre esse assunto que é tão importante para nós. Doutor Leandro, a gente colocou no nosso plano de governo, portanto, isso foi uma escolha da própria sociedade, de que nós iríamos olhar para esse, digamos, compartilhamento de gestão com a sociedade civil, com a iniciativa privada. E aí nós estamos estudando isso para, como eu tenho dito aqui, para não... Eu só tirei o áudio rapidinho porque passou uma moto super barulhenta aqui. A gente tem feito um estudo para não cometer o erro de fazer isso no afogadilho só para se livrar de fazer isso de uma forma qualquer, mas de fazer isso da melhor forma possível. E a gente também tem colocado aqui que a nossa intenção com esse, digamos, compartilhamento de gestão não é de redução dos gastos. Ele pode até ser uma, digamos, uma consequência. A nossa intenção é melhorar o serviço prestado para o nosso, para a pessoa que frequenta esses espaços. Então, dito isso, nós estamos estudando a possibilidade, nós temos hoje, a princípio, tá? O que é compartilhável? Nós temos 4 museus, dois espaços de memória, que não são museus, mas são os espaços de memória, espaços culturais ligados à história. Temos uma Casa da Cultura, além da nossa ação cultural, digamos, da programação cultural, e aqui eu faço uma menção ao ICAC, de Curitiba, né, que consegue fazer uma parte da programação cultural da cidade por meio de uma OS. E aí a nossa grande dúvida, melhor, as grandes dúvidas estão em 2 áreas. Primeiro, como você recomendaria, eu já vi que tem as 2 respostas, mas como você recomendaria que nós lidássemos com os nossos servidores de carreira? Porque, claro, eles continuarão sendo parte da estrutura da prefeitura, e aí eu tenho, sei lá, um professor de trombone concursado que não pode fazer mais dentro da estrutura da prefeitura que não seja dar aula de trombone, né? E aí ele teria que conviver, digamos, com outros servidores seletistas numa OS híbrida, ou eu direciono todos os servidores de carreira para um trabalho e as OS, uma eventual OS ou um termo de colaboração, um termo de fomento, assume sem ter esses servidores como colegas. Então, digamos, eu coloco todos os servidores concursados numa unidade e as unidades que eu fizer a OS ou a 3.019, eu coloco elas sem servidores. Então, primeira pergunta, eu acho que não foi muito claro, qual seria a sua recomendação se a gente faz híbrido mesmo, né, e os servidores de carreira dividem a gestão, o trabalho daquele museu com eventuais seletistas contratados pela OS, ou se é melhor separar mesmo, né, se isso for possível. E a segunda pergunta é em relação às especificidades das nossas unidades. Ou seja, eu tenho um museu de arqueologia, eu tenho um museu de arte, eu tenho um museu de imigração, que é ligado à história, eu tenho uma Casa da Cultura. Então, o que nós tínhamos idealizado primeiro seria, digamos, a possibilidade de contratar 5 OSs, uma para cada especialidade, uma para arqueologia, que administra tudo que é ligado a isso, uma de arte, que administra tudo que é ligado a isso, uma de história, que administra tudo que é ligado a isso, uma de educação ou formação artística e uma de ação cultural. Só que já vi outras pessoas, né, como eu falei, a gente está estudando, está conversando, outras pessoas dizendo, não, contrate uma OS que vai conseguir ter um corpo diretivo forte e que vai aí contratar subgestores especializados em cada área, como é, de certa forma, a secretaria. Bastante pergunta, bastante dúvida numa pergunta só, né? Mas em resumo é isso. Obrigado. Legal, Guilherme. São as dúvidas que decorrem do próprio modelo, né? O modelo de contrato de gestão não é um modelo que suscita dúvida. Infelizmente, a primeira resposta que eu tenho que dar, Guilherme, é que você não vai conseguir resolver 100% das tuas angústias aí. Porque qualquer modelo que você adotar vai necessariamente gerar
porque a gente sabe que isso gera mesmo, vai gerar um burburinho, vai gerar uma insatisfação, vai gerar um questionamento. Tá? Em relação a ser híbrido ou separado, vai depender de uma série de fatores. Tá? O primeiro fator, que eu de fato não consigo te responder agora porque não conheço, é a própria legislação. A legislação local aí, a gente precisa avaliar se ela direciona alguma coisa em relação a isso, se não direciona, né? Havendo direcionamento, você tem que, claro, se esquadrinhar aí a previsão da legislação. Não havendo, você acaba tendo um pouco mais de liberdade. Daí, o segundo ponto que você tem que levar em consideração para definir se o contexto aí vai ser de um modelo híbrido ou se vai haver uma separação, é um mapeamento mesmo, né, daquilo que vocês, enquanto gestores municipais aí, vocês enxergam aí das organizações. Porque, veja, se você fizer o Guilherme está falando que estão cortados, é só com ele ou os demais estão cortados aí também? Para mim está ok. Também está ok. Para mim também, tudo certo. Tá, eu vou dar continuidade aqui, então, Guilherme, se ficar alguma coisa para trás aí, por favor, me pergunta de novo. Então, a segunda ponto que você tem que levar em consideração, né, para saber se vai adotar um regime híbrido ou um regime separado, é de fato teu material humano aí, né? O que você tem, faz sentido você, por exemplo, criar ou ceder, né? Porque a gente está falando de cessão de servidor público, né? Esse é o modelo, pelo menos que as legislações que a gente conhece utilizam. Vai ser possível você ceder o seu, hoje, funcionário público, trombonista aí, para uma organização que seja uma casa de cultura? Se não fizer sentido, você vai ter que vai ter que reservar ele para uma outra destinação. Vai ter que ver qual é o teu material humano para ver o que faz sentido. Né? O fato é que, se você utilizar da cessão de servidores públicos, você vai ter que, claro, manter o regime para o qual ele foi contratado, especialmente do ponto de vista financeiro. Você não consegue fugir das normas públicas em relação a isso. Né? Então, infelizmente, não tem uma resposta pronta para ser híbrido humano aí. Tá? Em relação às especificidades, eu acho que o Edson quer fazer uma pergunta ali, ou uma consideração, vi que ele levantou o dedo. Edson, se me permite só fechar essa questão das especificidades aqui. A questão das especificidades também não é uma resposta pronta. Tá? O que a gente percebe é que, quando os gestores públicos generalizam a relação com uma organização social só, ou seja, põe todos os projetos embaixo de um guarda-chuva, os questionamentos são maiores. Porque, claro, quando você faz um chamamento público de 6 espaços mais uma programação cultural, você vai ter que exigir de todas aquelas organizações que participam do chamamento público a comprovação de expertise em todas essas áreas. E aí você abre margem a organizações que, de fato, não têm expertise em todas essas áreas, e, eventualmente, uma que vai ser escolhida não vai ter comprovação de expertise em todas as áreas. Por isso, a gente percebe que, pedindo expertises, não sendo, portanto, genérico e sendo mais específico, o questionamento diminui, o risco diminui. Aí, claro, vai depender da característica de cada um desses espaços, porque, eventualmente, você pode aglutinar 2 ou 3 ou 4, porque fazem sentido. Você vai exigir uma expertise única das organizações que vão participar. Né? Ou não, você vai ter que fazer, de fato, chamamentos públicos para cada uma dessas atividades. Isso vai depender muito da realidade de vocês. Mas a gente tem percebido que, quando aglutina os projetos em um só, isso tem gerado mais questionamento perante o Tribunal de Contas do Estado ou da União, né? Dependendo do contrato de gestão. Tá? Posso fazer uma consideração? Talvez tentando responder também o questionamento do Guilherme,
Há alguns anos, eu tive o mesmo dilema, Guilherme, de construir enfim, uma nova figura jurídica quando eu presidia a Fundação Catarinense de Cultura aqui em Florianópolis. Houve um questionamento público e do próprio governo de que nós, Fundação Catarinense de Cultura, deveríamos nos transformar numa OS. E o debate foi amplo, foi público, fizemos uma série de encontros, de congressos, e eu tive a oportunidade de trazer, na ocasião, isso faz uns 15 anos, a doutora Cláudia Pesquim, que era uma especialista na criação de OS em São Paulo. Ela foi secretária de Estado de São Paulo, após foi ministra, se não me engano, de Educação, e tinha um programa de criação de OS. Nesta ocasião, após os inúmeros debates, não chegamos a conclusão nenhuma, Guilherme, de criar um grande guarda-chuva para todas as unidades, e no caso da Fundação Catarinense de Cultura, eu tinha mais de 15, 18 unidades, desde o SIC até o Teatro Álvaro de Carvalho, museus, até fora da cidade, aqui em Rancho Queimado, nós tínhamos unidades. Então, não fizemos a tal da OS, mantivemos a Fundação Catarinense de Cultura, mas caso futuramente algum dirigente quisesse a ideia do guarda-chuva para gerenciar, uma vez que o problema maior era financeiro e administrativo, a ideia do guarda-chuva talvez fosse o mais adequado. Isso há 15 anos. Isso, estou tentando te ajudar aí, Guilherme, num encaminhamento de certas questões, mas o debate é importante. Você tem a peculiaridade, as especificidades de Joinville, mas, quem sabe, abrindo mais o debate, nós chegamos a uma conclusão. Outra coisa, doutor Leandro, sempre é muito bom ouvir quem sabe e domina os assuntos, sobretudo os jurídicos, e para nós outros que trabalhamos com cultura, a sua figura é bastante importante, e temos a felicidade de tê-lo ao nosso lado no Instituto Internacional Juarez Machado. Nessa situação, doutor Leandro, eu também tenho uma consideração. O senhor, ao lado da doutora Lúcia Segal e mais o próprio Juarez, fomos os primeiros a discutir o formato, a formatação do hoje Instituto Juarez Machado. E aí lembro muito bem que o doutor e a doutora Lúcia e o doutor Leandro foram incisivos na questão da criação do Instituto, porque tanto o Juarez quanto eu tínhamos uma dúvida de que formato criaríamos essa instituição, essa entidade. Eu defendia a fundação, ou uma OS, ou coisa assim. O Juarez tinha uma ideia de uma instituição ligada, talvez, a alguma empresa, coisa assim. E os senhores foram incisivos na criação de um instituto. Lhe pergunto, doutor, mantém esse depoimento de que o Instituto é importante hoje, ou hoje, através de modernidades, digamos assim, o ideal seria uma outra formatação? Para o nosso Instituto Juarez Machado, como exemplo. Essa é a pergunta, doutor. Legal, Edson. Obrigado aí pelas palavras.
sempre digo, repito e não canso de dizer que é um prazer trabalhar com vocês desde 2010, né, que a gente está trabalhando juntos, né, no Instituto, e é um prazer a gente continuar sempre pensando, de fato, em oxigenar, em repensar, né, trazer as questões do próprio Instituto à tona, né. A opção pelo Instituto, especialmente à época, foi por uma característica muito própria das fundações privadas no Brasil, que a gente sempre leva em consideração, infelizmente, quando a gente está estudando a constituição de uma organização sem fins lucrativos. Qual seja a sujeição de diversas decisões da organização, quando fundação privada, ao Ministério Público. Então, infelizmente, a gente trabalha com algumas fundações aqui no escritório, enfim, e a gente percebe que o Ministério Público tem um papel muito importante, né, de cuidar das questões das fundações, né, o que na lei é chamado de velamento das fundações pelo Ministério Público. Mas isso acaba trazendo uma dificuldade operacional, muitas vezes, bastante importante. A gente tem exemplos aqui de fundações que a gente atende que precisaram vender um automóvel que é um automóvel popular, não era nada assim tão importante, que estava depreciado, já precisava vender. Demorou 6 meses para conseguir aprovação para vender um automóvel popular, para poder comprar outro mais adequado, né? Porque o Ministério Público ele tem essa prerrogativa legal. Isso é um exemplo, né? Mas a gente poderia trazer outros tantos exemplos aqui. Então, isso acaba nos fazendo sugerindo mais das vezes, a não ser que a gente de fato veja uma característica muito forte de fundação nos projetos que estão em Constituição, a gente acaba sugerindo de fato que se crie uma associação civil, né? Lembrando que existem essas duas possibilidades, ou é fundação privada ou é associação civil, cujo nome fantasia, no caso do Instituto, é Instituto Internacional Juarez Machado, que é uma associação civil. Tá? Então, esse é o contexto no momento da criação. Se me perguntasse, puxa, e hoje seria o caso de a gente repensar isso? Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a repensar as questões, né? Eu acho que, por que não a gente conversar a esse respeito? Eu não vejo necessidade disso acontecer, essa mudança, né? Vamos pensar aqui numa conversão de uma associação em fundação privada, né? Mudança de associação para fundação. Mas eu acho que é uma questão que a gente pode sempre aprofundar, né? Também lembrando que a qualificação de organização social ela pode ser obtida seja por uma fundação privada, seja por uma privada. Então, mesmo que o Instituto fosse uma fundação, isso não mudaria o fato dele ser ou não uma organização social, uma OS. Ele pode optar, em algum momento da vida dele, por exemplo, se o Instituto pretender participar de um chamamento público do município de Joinville para a gestão de um museu, que venha a acontecer no futuro, o Instituto pode optar por buscar essa qualificação como organização social. Aí, claro, vai ter que seguir todo o trâmite da legislação municipal do Joinville, para saber quais são os requisitos, etc. E o município, concedendo essa qualificação, vai poder participar desses chamamentos públicos. Tá? Respondido, Edson? Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta para o doutor Leandro? Estamos já com o horário estourando. É isso. Doutor Leandro, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua disponibilidade, pela generosidade em dispor seu tempo e seus conhecimentos com todos nós. Peço perdão por esses invasores, não sei o que dá para fazer, não dá para fazer, são tempos de tecnologia, reuniões online acontecem, isso mesmo, estamos todos sujeitos. E agradeço a Núbia, muito obrigado, nossa tradutora de Libras, Eula, quem eu estou vendo na tela, Eula, Edson, Franciele, Instituto, o Guilherme, Caio, e é isso. Gente, muito obrigado mais uma vez, sempre lembrando que esta live
faz parte do nosso projeto de manutenção anual, o Plano Anual de Atividades do Instituto Internacional Juarez Machado. Tem o patrocínio do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura. Gente, muito obrigado, Leandro, mais uma vez, e até a próxima. Um abraço a todos.